Oi, boa tarde. Eu sou o professor Wallace e vou falar um pouquinho na aula de hoje sobre Teorema de Pitágoras. Mas para falarmos sobre o Teorema de Pitágoras, alguns conceitos devem ser revisados, como ângulo, definição e classificação de ângulo, triângulos, definição de triângulos, tanto pela questão do tamanho dos lados que esse triângulo vai apresentar, como também pelos ângulos internos, ok? E aí, em particular, vamos conversar um pouquinho mais sobre o triângulo retângulo, tá? Porque o teorema de Pitágoras aplica-se dentro do triângulo retângulo, tá? Quando a gente não tem um dos segmentos, o tamanho de uma das retas desse triângulo, o teorema de Pitágoras muitas das vezes é utilizado para calcular aquele tamanho, ok? E dentro desse teorema a gente, obviamente, vai utilizar um pouquinho de cálculo de área, tá? Então essa aula não vai falar só sobre o teorema de Pitágoras, vai fazer algumas revisões e dentro do teorema de Pitágoras a gente vai rever algumas coisinhas como, por exemplo, potência, né? Isso é muito importante, radiciação, tá? Inclusive nós temos um vídeo especial sobre propriedades das potências e sobre radiciação também. Quem tiver alguma dúvida pode estar procurando no meu canal alguns vídeos e aí vai esclarecer. Okay? Se caso isso não acontecer, entre em contato comigo que eu terei total alegria em te ajudar. Falando um pouquinho sobre ângulo, a definição é a seguinte: medida da inclinação relativa de duas retas que parte do mesmo ponto. Em outras palavras, isso significa o seguinte: você tem lá um ponto, dentro desse ponto você gera uma reta. E a partir desse mesmo ponto inicial, né, o primeiro ponto que a gente tinha lá, aquela hora, que é esse aqui, né, coloquei uma setinha aqui para você ver, a partir desse ponto vai gerar uma segunda reta. Essa abertura que nós temos aqui entre os dois ângulos, pegar uma cor que eu usei pouco aqui, por exemplo, o rosa, essa abertura aqui, ela sim é chamada então de ângulo, ok? Então aí está o nosso ângulo, tá? Eu falei, nosso ângulo. Como que eu sei o tamanho dessa abertura? Existe um instrumento na geometria chamado de transferidor. Esse que mostra na figura aí na tela de vocês. Transferidor, tá? E eu vou mostrar para vocês como a gente utiliza o transferidor para saber o tamanho do nosso ângulo. Observa o seguinte, que a gente tem um centro nesse transferidor, tá? Existe esse centro aqui que é chamado de origem, tá? O ponto zero do transferidor, é o centro dele. E esse ponto ele vai ficar exatamente naquele ponto inicial que a gente chamava de vértice, tá? Então esse ponto que a gente vai encontrar aqui, que gerou os dois segmentos de reta, ele é chamado de vértice. Então esse seria o nosso vértice. O nosso transferidor vai exatamente, o centro do nosso transferidor, né, tá aqui o meu vídeo em cima, mas o centro do transferidor ele vai sobre a origem dessas duas semirretas, tá? Segundo passo agora é organizar esse transferidor de modo que a linha dele dê um marco zero. Então, por exemplo, eu tinha elementos aqui, e aí em cima dele eu coloquei, encaixei certinho o meu transferidor, de modo que aqui no centro eu colocasse o meu vértice, que é aquele ponto que gerou as duas semirretas, ok? E a distância a partir do ponto zero. Então observa o seguinte, isso aqui é importante, que eu tenho marcações externas, tá? Tá vendo aqui? A partir do zero, e marcações internas também, no sentido anti-horário, também a partir do zero. Essa linha que eu usei como referencial aqui, ela que vai determinar quem que vai ser o meu zero, se vai ser o zero de fora ou se vai ser o zero de dentro. Como ela encaixou perfeitamente no zero de dentro, vamos considerar o zero de dentro. Esse esquadro em particular, desculpa, esse transferidor em particular, ele tem uma escala de 10 em 10. Então o primeiro risquinho é 0, o segundo risquinho aqui seria 10, o próximo seria 20 e aí o próximo seria 30, ok? Então cada risquinho equivale a 10. Como a gente considerou a escala interna, conforme eu mostrei agora há pouco, então o nosso ângulo nada mais é do que 30 graus. A distância que eu tenho ali em graus é 30, então 30 graus aí o meu ângulo. Para cada
abertura de ângulo diferente, de graus em graus, a gente vai ter um nome para esse tipo de ângulo. Então, por exemplo, tem a tabela aqui, só para vocês acompanharem. Se eu tiver um ângulo, medir, e esse ângulo for tiver entre 0 a 90 graus, ou seja, for menor que 90 graus, o nome desse ângulo é ângulo agudo, ok? Agora, se eu tiver um ângulo e esse ângulo tiver exatamente 90 graus, e grave isso aqui, que isso aqui é importante, vou até colocar um X aqui para você lembrar, o nome desse ângulo é chamado de ângulo reto. Tem esse nome em particular porque é o ângulo que dá a retidão das coisas. Então, por exemplo, entre a parede aí do cômodo que você está agora na sua casa e o chão, o ângulo formado entre os dois é exatamente 90 graus. Se eu tivesse um ângulo menor, que a gente já viu que o nome de um ângulo menor que 90 graus é agudo, a parede não estaria reta. E aí, se eu tivesse um ângulo maior do que 90 graus, a parede também não estaria reta. Então, para que ela esteja reta, a parede, o ângulo entre o chão e essa parede tem que ser 90 graus. O mesmo serve para o pé da cadeira, o encosto da cadeira e o assento. Vai formar sempre esse ângulo de 90 graus. E aí deram-se o nome de ângulo reto, ok? Esse é o nome do ângulo que tem exatamente 90 graus. A gente vai falar muito dele sobre hoje. Se ele for maior do que 90 graus, nós temos um ângulo chamado de ângulo obtuso. Então, se eu medir com o meu transferidor e achei 92 graus, ou 90,5, passou meio grau de 90 graus, eu já não tenho mais um ângulo reto. Eu passo a ter, então, um ângulo chamado de ângulo obtuso, ok? Lembrando que um ângulo com uma volta completa eu tenho 360 graus, por isso o ângulo de 360 graus é chamado de volta inteira, e metade de 180, todo mundo sabe, de 360, todo mundo sabe que é 180. Então, por isso, 180 graus é chamado de meia volta, ok? Vamos para o próximo slide. Bom, então aqui eu tenho a situação do meu ângulo, medi, eu sei que esse ângulo tem 90 graus. Quando a gente fala do triângulo, todo mundo sabe que são figuras planas, né? Polígono, 3 lados, então dar o nome aí de triângulo, né? Porque tem 3 lados ou 3 ângulos internos também, tá? Tri vem de 3 e a própria palavra já é nome aqui, né? Deixa eu só pegar aqui, tá vendo? Tri vem de 3 e aí eu tenho 3 o quê? 3 ângulos, ok? 3 ângulos internos, tá? E a gente tem os nomes para cada situação. Então, a gente pode separar por lado, que são esses daqui de cima. Quando a gente fala de lado, a gente tem o equilátero, o isósceles e o escaleno. A gente vai falar quando cada uma dessas situações ocorre. E a gente pode falar também em relação ao posicionamento dos ângulos internos, que a gente tem um retângulo, e esse cara aqui, estou até fazendo um X dele, é o mais importante para a gente hoje, tá? Para falar de teorema de Pitágoras, tem que entender quem é o triângulo retângulo e quais são as partes que compõem esse triângulo retângulo, tá bom? Depois nós temos o acutângulo, né? E aí, por último, obtusângulo, ok? Repara o comecinho dessas palavras aqui, vocês já vão compreender quando eu tenho cada um desses triângulos, tá? Vamos falar em relação aos lados. Quando eu tenho um triângulo, coloquei a minha régua e observei que esses 3 lados são iguais, o nome dado para esse triângulo é triângulo equilátero. Então, equilátero é o triângulo que possui os 3 lados equivalentes, tá? E aqui, ó, 3 lados, e látero de lado, os 3 lados dele aqui são iguais, possuem a mesma medida, tá bom? Possui a mesma medida, tá? E aí, quando eu tenho um triângulo que um dos lados são diferentes, e eu olho aqui, apenas 2 dos lados são iguais, tá? O nome dado aqui é triângulo isósceles, tá? Ele possui apenas 2 lados com a mesma medida, 2 lados iguais, tá? E aí, se todos, obviamente, forem diferentes, é chamado de escaleno. São esses 3 nomes que nós temos aqui. Equilátero, 3 lados iguais, isósceles, 2 lados do mesmo tamanho, um terceiro diferente, e escaleno, todos os 3 lados possuem medidas diferentes, ok? Em relação aos ângulos, lembra que eu falei o comecinho da palavra? Então, quando a gente pega aqui acutângulo, tem a ver com o ângulo
agudo, ok? Então, triângulo acutângulo, grava isso, anota isso no seu caderninho para você não esquecer. É o triângulo que possui 3 ângulos agudos. E fazendo uma associação com a informação que já foi passada, o triângulo equilátero, que é aquele que possui os 3 lados iguais, os ângulos internos dele vão ser 60 graus. E são 3 ângulos agudos. Então, o triângulo que é chamado de equilátero, ele também é um acutângulo, tá bom? Eu posso classificar os dois ao mesmo tempo, tanto pela questão dos lados quanto pela questão dos ângulos internos. Um outro triângulo que a gente colocou é o obtusângulo. Obito lembra da palavra obtuso, daquele ângulo que é maior do que 90 graus. Esse obtusângulo ele tem que possuir pelo menos um ângulo que seja maior do que 90 graus, tá bom? E aqui, se você pegar um transferidor, depois você vai ver que esse ângulo aqui embaixo ele possui mais do que 90 graus. O próximo, que é o mais importante, é o retângulo. Olha o comecinho da palavra, né? Aqui está rectângulo porque é português de Portugal, mas olha aqui, de reto, né? E aí a gente tem, então, eu peguei essas imagens na internet, tá? Um triângulo retângulo que é aquele que possui o ângulo reto. Lembrando o seguinte também, que ângulo reto, muitas das vezes, é representado por esse quadradinho aqui que eu estou tentando circular, fazer uma setinha para você ver, mas vou circular aqui agora. Tá vendo que tem um quadradinho bem ali? Esse quadradinho representa um ângulo de 90 graus. Toda vez que você vê num desenho aquele quadradinho com uma bolinha geralmente no meio, é um ângulo de 90 graus, o ângulo reto, tá? E aí vamos desenhar o nosso triângulo retângulo. Nosso vértice, nosso pontinho, a partir dele fiz uma reta na horizontal, e em seguida fiz uma outra reta a partir do mesmo ponto na vertical. Colocando o nosso transferidor, eu tenho que ter certeza que esse ângulo vai ser um ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus. Esses dois segmentos de reta, que eu formei o ângulo aí que está em vermelho, que é 90 graus, são chamados de cateto. Então, um cateto dentro de um triângulo retângulo são os segmentos de reta que dão origem a quem? O ângulo de 90 graus. E o segmento que vai unir os dois catetos, que está em roxo aí na imagem, que está de frente para o ângulo de 90 graus, é chamado de hipotenusa. Tá? Então eu tenho sempre unindo, formando o ângulo de 90 graus, cateto. Os que unem os dois catetos, que é o de frente do ângulo de 90 graus, é chamado de hipotenusa. Olha lá o símbolo do ângulo de 90 graus. Posso rotacionar a minha imagem da forma que eu quiser, tá aí vários exemplos. O que está em roxo continua sempre em roxo, para mostrar o seguinte, por isso que eu usei cores diferentes, que ele é a minha hipotenusa. Outro detalhe, pegue o seu caderno e anote isso no seu caderno, na sua mente, no seu coração, para nunca mais esquecer. A hipotenusa é o que possui o maior comprimento, a maior medida no triângulo retângulo, tá? A hipo vem de coisas grandes, né? Igual hipopótamo, etc, tá? Então, se é grande, o segmento de reta grande, com medidas grandes, esse com certeza é hipotenusa. E o cateto eu posso ter os dois do mesmo tamanho, ou um cateto maior e um menor, tá bom? Entendendo o que é cateto, entendendo o que é hipotenusa, a gente consegue compreender um pouquinho o Teorema de Pitágoras. Lembrando que o Teorema de Pitágoras tem esse nome por conta de um matemático chamado Pitágoras, tá? Que ele tinha várias pessoas que seguiam seus pensamentos, a sua filosofia, tá? Ele não estudava só matemática, mas como filosofia e música na época também. E foi dado por conta dele formação. Então, o Teorema de Pitágoras, não que outras pessoas talvez não tenham usado antes, tá? Bom, lembrando que cada quadradinho nosso, em tese, era para ter exatamente 1 centímetro quadrado, tá? Na hora de colocar a imagem no celular, deformou um ponto do formato da tela, tá? Mas imaginando aí que cada quadradinho teria 1 centímetro, a gente poderia imaginar o seguinte. Vamos desenhar esse triângulo que ele tenha de lado como cateto 3 centímetros, 4 centímetros e 5, tá? Eu fiz um outro desenho do próprio triângulo rotacionado para mostrar que as medidas não vão mudar. E se eu tivesse realmente uma malha quadriculada, que era a ideia inicial, mostrar que a diagonal não é necessariamente a quantidade de quadradinho, como a gente faz na horizontal e na vertical. Então cuidado para você que acha que a diagonal
eu conto a quantidade de quadradinho e o seu tamanho. Não é exatamente isso. E até eu posso provar isso depois, você compreendendo o Teorema de Pitágoras, tá? Então compreende primeiro o Teorema de Pitágoras, a gente volta a conversar isso no próximo vídeo, tá bom? Vou resolver alguns problemas típicos aí de concurso para vocês, tá? Bom, o que vai acontecer aqui agora? Pitágoras, ele pegou a partir de um dos catetos, vamos começar pelo cateto menor. Cateto menor é o que possui a menor medida, tá? Que é esse 3 aqui, tá? A partir dessa informação, ele fez um quadrado. Então, ele pegou e fez um quadrado. Se é um quadrado, todos os outros 3 lados que ele vai construir a partir desse cateto, né? O quadrado tem 4 lados, então ele constrói mais 3 segmentos de reta para formar o quadrado. Vão possuir 3 centímetros aí de... Então, se eu tenho um quadrado 3 por 3, é óbvio que a minha área, eu ia contar a quantidade de quadradinho para saber, né? Ia dar 9 quadradinhos, mas eu posso fazer pela multiplicação 3 vezes 3, e aí eu tenho como 9 centímetro, a unidade de medida que a gente está exemplificando é centímetro, centímetro quadrado. Então essa é a área de um quadrado construído a partir do cateto menor. E do mesmo modo, ele constrói o outro quadrado aqui a partir do cateto maior. E como eu tenho 4 centímetros de lado, ele formou então aí, está rotacionado um pouquinho aqui, um quadrado de 16 centímetros quadrado. Quando ele constrói, lembrando que agora eu tenho como 5 centímetros, né, a minha hipotenusa, quando ele constrói um quadrado a partir do segmento de reta da hipotenusa, vai lá, desenha mais 3 segmentos e forma mais um novo quadrado, ele conseguiu construir um quadrado de 25 centímetros. Vocês conseguiram observar alguma coisa? Quadrado do cateto menor, 9 centímetros. Quadrado do cateto maior, 16 centímetros. Quadrado da hipotenusa é 25 centímetros. Existe uma relação matemática. Isso serve para todo triângulo retângulo. Triângulo retângulo, eu já disse e vou repetir, é aquele que possui um ângulo de 90 graus. E essa relação é a seguinte: a soma desses dois catetos, do cateto menor, que era o 9, do cateto maior, que é o 16, né, o quadrado desse número, esses dois quadrados, a área desses dois quadrados, eu chego em 25, ok? Tá aí a minha relação métrica, que diz o seguinte, que a soma dos quadrados dos catetos é igual a quem? A soma dos quadrados da hipotenusa, que é 16 mais 9, que deu 25, que é exatamente a área do quadrado da hipotenusa, tá bom? Bom, continuando aqui. Então ele descobre o seguinte, se o cateto maior era 4, o menor era 3, vai ser exatamente a soma dos dois ao quadrado. Então 5 ao quadrado nada mais é do que 4 ao quadrado mais 9 ao quadrado. E eu tenho aí o Teorema de Pitágoras, que em outras palavras nada mais é o seguinte: se um segmento A e B são catetos, e C, obviamente, é a hipotenusa, né, que só tem 2 catetos, terceira é a hipotenusa. A ao quadrado mais B ao quadrado é igual a C ao quadrado. Bom, eu vou mostrar agora a parte de cálculo. Vou dar um exemplo de cálculo disso aqui. Num outro vídeo, né, Teorema de Pitágoras parte 2, nós vamos resolver 2 problemas, que é calcular a diagonal de um quadrado de lado 1 e calcular a altura de um triângulo equilátero também, a partir da sua lateral, tá bom? Mas isso vai ser assunto para a próxima videoaula. Na nossa, a gente só vai simplificar a parte de cálculo. Então tá aqui um triângulo e faltando um dos segmentos. Esse segmento B é o quê? Cateto ou hipotenusa? Ângulo de 90 graus, está unindo o segmento de 2 centímetros e o B, então é cateto. Eu vou pedir para fazer o seguinte: vai lá em inscrever, lá embaixo, tem um link vermelho ali embaixo, clique no sininho para você receber o próximo vídeo, aí, a notificação do próximo vídeo que eu for
fazer. Não deixa de curtir esse vídeo e escrever qualquer sugestão de comentário sobre o vídeo. Ah, professor, precisa melhorar o som, precisa melhorar a imagem. Tenho certeza que tem melhorado ao longo do tempo. Dúvida também é importante. Feito isso aí, você vai pausar agora esse vídeo e tentar calcular isso no seu caderno, tá? Depois você volta com o play e confere a nossa resposta. Bom, se você já voltou agora, é sinal que você já fez ou não quis tentar fazer e quer ver como que se faz, tá? Não tem problema, a gente está aqui para ajudar. A fórmula é a seguinte: a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Eu vou substituir, lembrando que o b, no meu caso, é cateto, e o C, obviamente, também vai ser o cateto, tá? Isso vai mudar de literatura para literatura, isso é importante. Então não siga na fórmula, aquela visão e tal. Observe o seguinte: hipotenusa, deixa eu fazer o risco, hipotenusa ao quadrado é igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Quem que é a nossa hipotenusa aí? 4 centímetros. Então eu substituo onde está o A ao quadrado por 4. O B continua sendo B, porque eu não sei quem é, a nossa incógnita, né? E aí o 2, ele também é cateto, ele vai ficar como 2 elevado ao quadrado, ok? Beleza. 4 ao quadrado dá 16 e 2 ao quadrado dá 4. Então ficaria como? 16 igual a b ao quadrado mais 4. Subtrai dos dois termos o 4, eu teria 16 menos 4 igual a b ao quadrado. Quem não sabe equação, volta anteriores aí que eu tenho 2 vídeos apostados até a data de hoje sobre equação e virão outros vídeos aí, tá bom? Sobre equação, primeiro como determinar o grau de uma equação, por fim uma equação de segundo grau, né? Vamos falar um pouquinho sobre a forma de Bhaskara também, que isso é muito importante, tá? Então, 16 menos 4, 12. 12 igual a b ao quadrado, ou seja, b ao quadrado é igual a 12. Se eu tirar a raiz quadrada dos dois termos, eu teria como b igual a raiz quadrada de 12. Para quem também não sabe radiciação, há 2 vídeos meus postados também neste canal sobre radiciação. Procura nos vídeos anteriores, acha, dá uma olhadinha, porque aqui dá para a gente simplificar. Se a gente simplificar decompondo em fatores primos, a gente vai descobrir o seguinte, que b nada mais é, só riscando a linha que eu tô, que b nada mais é do que 2 raiz quadrada de 3, tá? Então tem 2 ao quadrado, divido o expoente pelo índice, aí tá tudo no vídeo anterior, tem 2 raiz quadrada de 3. Raiz quadrada de 3 é aproximadamente 1,73. Vou fazer um vídeo falando sobre números irracionais e aí a gente vai conversar um pouquinho sobre essas raízes, tá? 1,73. 2 vezes 1,73 dá 3,46. Ou seja, o comprimento do segmento de reta B é 3,46, tá bom? Espero que você tenha gostado. Não esqueça de dar o seu joinha, se inscrever no meu canal e receber as próximas notificações dos próximos vídeos, tá? Um forte abraço aí para vocês e um bom estudo!